Bom dia, meu nome é Maria Cecília. Bom dia, meu nome é Agatha. Hoje vamos abordar um tema que tem gerado grandes interesses e debates nas redes sociais, o catolicismo. Uma rica história e tradições, mas que também divide opiniões. Para nos ajudar a entender melhor sobre essa instituição, convidamos um especialista que nos trará uma visão mais profunda e esclarecedora sobre o catolicismo. E para isso, nossa repórter Sofia Taira conversou exclusivamente com o padre Alessandro. Vamos conferir a entrevista. Padre, muito obrigada por nos receber para essa entrevista. Para iniciar, poderia explicar o que é catolicismo e quais os principais fundamentos? Então, a Igreja Católica, você sabe que ela é chamada de catolicismo católica, vem dessa Igreja Universal de Roma, uma igreja que predominou em todo o mundo, né? Católica, apostólica, romana. Ela é católica porque é universal, apostólica dos apóstolos e romana porque surgiu em Roma. E o fundamento dela é sempre Pedro, né? Jesus escolheu um homem, Mateus 16:18, Jesus escolheu um homem que este homem pudesse fundar uma igreja. Não deu tempo Pedro fundar. Foram outros papas que fundaram, mas ela é alicerçada em Pedro. Padre, quando e como surgiu a Igreja Católica? Qual é a sua história de evolução? Eu acabei de dizer, eu acho que as perguntas são conjugadas, são próximas perguntas. Quando surgiu a Igreja Católica? Então, a Igreja Católica ela surgiu logo depois de Jesus Cristo, 100, 200 anos depois, como instituição. Mas ela, antes de ser instituição, ela estava sendo formada. É uma igreja que ela vem sendo percorrida quase um pouco mais de 2.000 anos, né? Um pouco mais de 2.000 anos. Temos aí mais de 200 papas, que são chamados sucessores de Pedro. Então, desde esse tempo para cá, a Igreja Católica vem tendo a sua evolução. E Nossa Senhora da Igreja Católica? Qual é o seu papel e significado na fé católica? Chamar de Maria, Nossa Senhora Maria para a Igreja Católica, Maria tem um papel fundamental na vida de Jesus e posteriormente ela foi adotada na Igreja Católica. Como que é isso aí? Maria, Nossa Senhora, é chamada de Nossa Senhora porque é a mãe do nosso Senhor. Quem é Jesus? E Jesus é o nosso Senhor. Então, a mãe do nosso Senhor é a Nossa Senhora. Então, o papel dela da igreja é um papel de medianeira, é o papel daquela que nos ensina com a força virtude a silenciar, a rezar interiormente e assim sucessivamente. Quais são os 7 sacramentos da Igreja Católica? Qual é o significado de consistir cada um deles na vida dos fiéis? A Igreja Católica ela é necessária também dentro dos sacramentos da igreja. O que seria um sacramento? Quantos seriam? Seriam 7 sacramentos. Então, o que é o sacramento? É um sinal visível da presença de Deus. São 7 sacramentos. Primeiro, o batismo. Para ser cristão e ter outros sacramentos, primeiro precisa ser batizado. Depois de batizado, eu me preparo para a Eucaristia. Mas antes de receber a comunhão, eu preciso de um sacramento chamado confissão. Então, batismo, confissão, depois da Eucaristia. Depois da Eucaristia, passa um tempo maior de preparação para prepará-lo para a missão. Então, recebe o sacramento chamado de crisma. Tem um outro sacramento, que é o chamado unção dos enfermos. A unção dos enfermos é quando alguém precisa de um alívio espiritual. Antigamente chamava esse sacramento da unção dos enfermos de extrema unção. Hoje já não pode chamar mais. Hoje é unção dos enfermos. Quem pode receber a unção dos enfermos? Um doente, uma mulher que está grávida, com risco de gravidez, qualquer pessoa que vai fazer uma cirurgia, pode pedir o sacramento da unção dos enfermos. Qualquer pessoa que vai viajar pode pedir a unção dos enfermos, porque tem viagem perigosa de carro, de ônibus, de avião. E o último sacramento é o sacramento da ordem. Da ordem para os homens. O casamento, né? Então, observe só, nós temos o primeiro batismo, depois nós temos confissão e reconciliação, nós temos Eucaristia, nós temos crisma, nós temos a unção dos enfermos,
nós temos a ordem, o matrimônio, nós temos a ordem, o matrimônio e a ordem. E a ordem serve para quem vai ser consagrado. São 7. E qual é o significado do ano litúrgico na Igreja Católica e como é celebrado? O ano litúrgico ele é um ano que você vendo aqui a nossa Igreja Católica, ela se estabelece na sua divisão dentro de períodos litúrgicos. Por exemplo, agora, nós estamos na Quaresma. E tem um tempo pascal, tem um tempo do advento, tem um tempo comum, tem um tempo da Quaresma. Esse tempo agora é o da Quaresma. Então, como é que a liturgia desse tempo é organizada? Então, nós teremos 40 dias de preparação para depois, na Semana Santa, reviver, ou melhor, a palavra mais correta seria essa, é fazer memória do sofrimento de Cristo durante uma semana. Padre, qual é o papel dos santos na Igreja Católica? Por que eles são tão importantes para os católicos? O santo na igreja. Por que o santo na igreja? Qual é a função do santo, a importância do santo e o papel do santo na igreja? Então, o santo é aquela pessoa diferente, né? É pessoa diferente. O santo, ele faz coisas extraordinárias já em vida. Não precisa morrer, não. Morrer é um coroamento somente da santidade. Mas o santo, ele faz algo diferente em vida. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar uma senhora chamada Irmã Dulce. Irmã Dulce foi uma senhora idosa que viveu lá em Salvador. Estou falando da Bahia. Podemos pegar todos os estados e o país todo. Estou falando da Bahia. Então nós temos uma santa chamada Irmã Dulce. Irmã Dulce. E a Irmã Dulce, ela foi uma mulher que em vida, ela de verdade, ela já começou a respirar santidade. Como é que uma mulher idosa, ela sai pelas ruas de Salvador pedindo esmola para os pobres, para os doentes, para os desabrigados? Era uma mulher que era defensora do menor, eu chamaria assim, do marginalizado, daqueles que estão afastados sem assistência. Quem é que tem um olhar para esse povo aí? Quem é que tem um olhar para eles? E quem é hoje? Olhe para nós, quem é que olha? Só que tem um olhar diferenciado, um santo. Isso é ser santo, é ser diferente e somar na vida do outro. Um exemplo da santidade dela e contribuição para a vida. Uma certa vez, numa sexta-feira, ela foi pedir esmola à noitezinha para um povo que estava passando fome lá no abrigo dela. Então, quando ela chega na porta de um bar e dá uma esmola para minhas crianças, para os meus velhos, meus doentes, o homem foi e cuspiu na mão dela. E o que ela disse aí? Tudo bem, essa esmola aqui, ela é minha. Agora me dá uma para minhas crianças. Isso é santidade. Então, qual é a importância dos santos para a igreja? É ser exemplos vivos de Jesus. Porque uma mulher dessa que recebeu um cuspe na mão, o que hoje você faria se alguém cuspisse da sua mão? Me dá isso aí, desse um cuspe. A gente meteria a mão na cara da pessoa. E ela não reagiu dessa forma. Ela simplesmente foi resiliente. Isso é ser santidade. Isso é ter santidade. Então, para a igreja, os santos, em vidas não, mas aqueles coroados lá, são chamados de os heróis. A gente não tem heróis na vida. Você assiste um filme ali, aí eu estou torcendo para aquele herói ali. Não tem uma novela, você assiste? Mesma coisa. Na tua escola, quem é o professor herói? Quem é o teu amigo herói que você pode contar? Então, santos, caminhada tão bonita e no fim se tornaram heróis. A contribuição dele são as vidas exemplificadas que eles deixaram para todos. Qual o significado da Eucaristia na Igreja Católica e por que ela é tão central na vida dos católicos? A igreja, na igreja, nós temos duas bases, a base litúrgica e a base eucarística. Então, primeiro a gente precisa passar por um processo de catequese geral. Passando pela catequese, eu preciso compreender ali agora o mistério eucarístico. O que é a Eucaristia e por que a importância dela na igreja? A Eucaristia é o próprio Jesus. Ele falou lá na mesa, quando era vivo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, tomai todos e bebeis, isto é meu sangue. Então, a Eucaristia não são duas, é uma só. Tanto faz o vinho, tanto faz o pão.
né? O corpo e o sangue. Se não tem, consagrou os dois, mas não deu pão, pode beber do sangue, né? Não deu corpo, pode beber do sangue. Então, a importância da Eucaristia é que nós estamos com o próprio Jesus. Então, quando você, eu não sei se quem está me ouvindo são bandas, são espíritos, são católicos, protestantes, enfim. Mas quando você for numa igreja católica, observe lá na frente do altar que tem uma luzinha vermelha. Aquela luzinha vermelha, ela indica que ali tem uma casinha chamada sacrário. E ali no sacrário está Jesus Eucarístico. Se nós acreditamos que a Eucaristia é Jesus, é consagrado, então a sobra daqueles pães, que não é mais pão, é corpo de Cristo, deve ser guardada em um lugar de relíquia, para adoração, para visitação. E este lugar se chama sacrário. Padre, algumas pessoas distinguem entre cristianismo e catolicismo, como se fossem duas coisas diferentes. Poderia nos explicar se essa distinção é válida? Qual é a relação entre cristianismo e a Igreja Católica? Então, cristianismo vem de Cristo. Catolicismo vem da instituição, da igreja. Não tem diferença, não. É só dado um nome. São nomenclaturas diferenciadas, mas é a mesma coisa, né? Eu posso ser do cristianismo cristão sem ser da igreja católica, ser da igreja protestante. Os cristãos protestantes também são cristãos, vivem lá no cristianismo. Os católicos que seguem Jesus também são do cristianismo, são cristãos. Por esse motivo, quando se fala de catolicismo, se refere à igreja, cristianismo ao Cristo. Padre, atualmente estamos no período da Quaresma. Poderia nos explicar o significado e o propósito desse tempo litúrgico? Como os fiéis católicos devem se preparar e viver durante essa época? Então, eu falei lá atrás a questão da Quaresma. A Quaresma é um tempo de penitência. Esse tempo são 40 dias de preparação para a festa da Páscoa. E isso já existia na época de Jesus. Isso é milenar, tem muito mais de 2000 anos. Então, quando se fala na Quaresma, a igreja pré-estabelece para o cristão algumas penitências. E essas penitências ele escolhe desde que a carne seja isenta desse período, porque lembra o corpo de Cristo, a carne é corpo, né? Então é bom que não coma carne nesse período. Mas a penitência ela é pessoal, mas a igreja pede que todos os cristãos católicos eles se alicercem em 3 pedidos. A igreja pede que eles orem mais, rezem mais, pede que eles jejuem mais, e pede a eles que façam mais caridade, na tentativa de mover o coração e viver melhor a semana que vem, a Semana Santa, né? Então, a Quaresma é esse tempo de preparação para fazer memória da paixão, da morte, mas também da ressurreição de Jesus. A confissão é um sacramento que gera muitas dúvidas e questionamentos. Por que a confissão é tão importante para os católicos e como ela pode ajudar na vida espiritual das pessoas? A Igreja Católica ela pré-estabeleceu que a confissão ela fosse o 5º sacramento. O segundo sacramento para ir para a Eucaristia. Então a gente entende que Jesus, observe lá que tem várias passagens bíblicas, uma delas é lida desse domingo agora, que é o domingo da mulher que cometeu o adultério. Então, dessa vez não é ela que apresenta a fraqueza dela. Olha, eu pequei, não. Mas a comunidade todinha diz, olha, tem uma mulher aqui que ela cometeu um pecado grave, adultério. Mas tem várias pessoas, por exemplo, né? Tem várias pessoas que pecaram, o cego Bartimeu, o ladrão na árvore, desce tu mesmo hoje, né? O ladrão, o cobrador de impostos lá, ele subiu na árvore para ver Jesus. Jesus para em frente à árvore e mandou ele descer, porque quer comer na casa dele. E logo em seguida ele disse, Senhor, se eu tirei os bens do povo, eu vou devolver 2, 3 vezes mais. Isso é confissão. E Jesus diz, hoje a salvação entrou na tua casa. Isso é confissão. Não é? Uma outra confissão mais bonita, que é a do filho pródigo, que é aquele filho que vai gastar dinheiro com a prostituta, com bebedeira, com tanta coisa no mundo, e volta para o pai e se confessa, pai, pequei. Isso é confissão. É um sacramento importante que a igreja estabeleceu. E qual a importância desse sacramento para a vida de cada cristão? Justamente isso, aliviar dentro da igreja católica, a única pessoa que pode absorver é perdoar, isso é uma oração própria,
que o padre perdoa, o padre, o bispo, o papa, o diácono não. Só nós. Então, precisa chegar até o padre, confessar suas culpas, seus pecados, a ser enviado isso aí. Padre, uma questão que gera muita discussão entre católicos e protestantes é o uso de imagem na Igreja Católica. Poderia nos explicar o significado dessa imagem e por que a Igreja Católica não considera isso como idolatria? Idolatreia. A imagem é uma coisa bonita. Até você que é protestante deveria ter imagem em casa. Você tem, e não jogar fora. A imagem do teu pai, da tua mãe. Tem na carteira, tem no dinheiro que você tá. Pega o teu dinheiro aí pra você ver. Pega R$100. Qual é a imagem que tá lá? Tira, joga fora. É imagem. Imagem no dinheiro. A lei da idolatria. Então, assim, deixa eu pegar 3 passagens rápidas aqui. Há uma imagem de proibição. Moisés estava no Monte Horebe, Sinais, e ele recebe o chamado de Deus. Olha, Moisés, desce porque o teu povo está adorando uma imagem de ouro. Tá bom. Aquele mesmo Moisés que desceu para intervir numa imagem de ouro, por conta do povo que estava idolatrando a um bezerro de ouro, é o mesmo povo que lá na frente também, ele foi dado ordem de Deus para construir a Arca da Aliança, construir anjos de bronze, dois querubins em frente à querubins, anjos, ele é imagem. É idolatria isso? Não, por quê? Porque Deus estava pedindo que construísse aqueles anjos, como que os anjos tomando conta da Arca da Aliança. Que é uma outra passagem bem nítida. O povo estava reclamando do maná do deserto, reclamando desse Deus que estava, deixando o povo cansado, deixando o povo sem água, com sede, com fome. E esse povo reclamando todo, Deus só se afastou um momento deles. Só se afastou um momento, e um monte de serpente começou a picar esse povo, matando esse povo todinho. Aí Moisés entra em ação, dizendo: Senhor, não deixe meu povo parecer. E Deus ouve o apelo de Moisés, ouve o apelo dele e pede a ele que faça com que uma cobra de bronze seja colocada no pau, numa haste, e seja apresentada a ele. Aquele que olhasse para a haste ficaria curado. Então, isso é idolatria? Deus usou de uma imagem de uma cobra. Deus usou imagem de anjo. O que é idolatria? O que é adoração e o que é veneração? Acho que essas 3 palavras deveriam ser entendidas. Primeiro, a adoração. Adorai somente o Senhor Deus. Então eu tenho que ter Deus como o meu adorador. Eu sou o adorador de Deus. Segundo, o que é veneração? Veneração é gostar. Observe quantas pessoas aí já perderam a mãe, o pai, perderam tanta coisa, tantas pessoas bonitas, e até hoje guardam as fotos daquelas pessoas que morreram. Isso é idolatria? Não, é veneração. Eu amo, eu faço memória quando eu olho a foto. Não importa se é em gesso, se é em vidro, é em metal, mas quando eu vou ver a pessoa ali, isso é uma veneração. Agora, o que é uma idolatria? É trocar, é tirar Deus desse lugar e colocar o carro, o dinheiro. Por exemplo, as mocinhas de hoje, as menininhas hoje de escola, o que seria uma idolatria para elas? É quando ela deixa de ir ao culto, é quando ela deixa de ir à igreja para colocar outros deuses no coração. O Deus chamado estética, arrumar demais o cabelo, a unha, passar do limite e não mais. E isso aí toma conta do coração. Uma coisa é cuidar e se cuidar, outra coisa é colocar tudo isso em primeiro lugar na frente de Deus. Para os homens mais de posse, tem um carro como idolatria. Os políticos, por exemplo, têm o poder como idolatria. Hoje se idolatra padre. Tem gente que gosta mais do padre que de Deus. Tem gente que gosta mais do pastor do que de Deus. E aí? Não é idolatria? A gente precisa entender o que é idolatria. A idolatria é justamente isso. É eu tirar Deus do coração e colocar outras coisas no lugar de Deus. Mas quem é esse Deus? A Igreja Católica, ela não é que ela pré-estabelece. Ela tem o seu entendimento de Deus como Criador de tudo e de todas as coisas. Tem alguma consideração final, senhor? Alguma consideração final para dar pra gente? Não, mas é isso aí. Então, em cima de cada pergunta, eu acho que ficou aí
algumas orientações como essa, né? Então, assim, você precisa, antes de você dizer que fulano está adorando, fulano está idolatrando, fulano está venerando, então tire as conclusões. O que é venerar, o que é adorar, o que é idolatrar. São 3 dimensões diferentes. Muito obrigada, Padre, por nos encaixar nesse precioso tempo. Amém. Deus abençoe.